Pessoal, esse aqui foi o meu ganho semanal trabalhando com o YouTube. E esse aqui foi o meu ganho com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir, apenas usando o conteúdo de outras pessoas. E eu quero te mostrar como que você também pode ter um canal assim. Faz o seguinte então, clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te contar o meu segredo. Achei que em determinados momentos de crise ia sobrar para mim, porque o Sérgio realmente, em determinados momentos, ele falou comigo, olha, não estou aguentando mais, e se não mudar isso, eu vou Aí ele saiu, ia cair no seu colo. E ele falou comigo assim, e você renuncia também? Eu falei, não renuncio não, evidente. Que época que foi essa que pediu que ia... Não é que pediu assim, né? Isso é fazendo uma confidência, já que não está sendo transmitido, vou fazer essa confidência. Não tá. Pouca gente. Assim, a pessoa que está ali, é dramática a situação. Né? Vamos falar francamente, né? Assim, eu sempre brinco que uma das coisas mais difíceis que você tem quando você conhece toda a estrutura é você não torcer com a ingenuidade entre aspas, que o torcedor torce, sabe? Porque assim, você nunca mais é um torcedor daquele jeito, nunca mais. Por quê? Você vê, né? Você fala assim, contratou o novo técnico aí agora. Aí a pessoa fala assim, olha, ele vai ganhar tanto. Eu falei, não é possível, não pode isso. Vai ganhar isso tudo? Aí fala assim, 2 milhões. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Não pode, né? Não pode, a gente tem que pensar. Enfim, então assim... Perde a magia. Perde aquela coisa que... Eu, inclusive, comprei com meus amigos lá, nós compramos um camarote e tal. Então, eu quero, assim... a minha mulher até falou, ô Lázaro, não vai mexer com entrevista, não, Lázaro, deixa isso. A minha mulher, minha mulher é atleticana, mas ela... Tem pavor do Atlético. Tomou uma certa origeriza de futebol, sabe assim? Porque é um negócio, gente. Olha que você vê a pessoa. É muito desgastante. Você vê a pessoa xingando você trabalhando para o clube, deu alegria para ele. Ele, se for verdade, né? Deu alegria para ele, né? Porque você fala assim, eu entrei num período no Atlético, o Atlético estava destroçado. E ele estava destroçado. Nós pegamos casos lá. Por exemplo, um dos primeiros casos que eu peguei foi o caso Ataliba. O valor de hoje era 50 milhões. Olha isso, com a Taliba, né? Quem era presidente era o Ricardo Guimarães e era vice, era o Zé Murilo Procópio. Que eles... Aí, para você criticar, você tem que, às vezes, se colocar no tempo, contextualizar no tempo. Mas você olhando de fora, né? Como eu peguei, eles fizeram a rescisão do jogador 3 meses antes do fim do contrato. Tinha uma multa de 10 milhões na época. E o Atlético foi condenado a pagar a multa de 10 milhões. Isso virou uma bola de neve. Quando eu peguei o caso, situação dramática, o Atlético não tem... Como nós vamos fazer? Tinha várias bombas, apenas uma, né? E aí existe o trabalho jurídico. Eu preparei uma ação rescisória e achei algumas nulidades. Já tinha capaz, já estava em execução. E preparamos uma ação rescisória e os advogados da parte contrária eram muito bons. Conseguimos fazer um acordo, na época, valor equivalente hoje, mais ou menos 6 milhões, parcelar. É um negócio assim, foi um negócio espetacular. Foi de 50 para 6. Mas isso foi feito como? Depois de um trabalho jurídico. Sabe como é que é? Eu vejo muito aí, as pessoas dizem assim, e o Bolt? Eles fazem muito isso aí comigo, aí, esses haters. E o Bolt? Eu contratei Bolt não, meu filho. Eu era jurídico. E a história do Bolt é o seguinte, pelo contrário, nós tiramos dinheiro do bolso para ajudar o Atlético a fazer acordo. Sabe por quê? O Bolt, o Michael Bolt, Sim. ele foi contratado pelo Atlético. Tratado, gente, existe possibilidade de dar certo, dar errado, faz parte, é assim.
quando você não tem dinheiro, fica aquela história mais complicada. Aí ele foi contratado, beleza. Ele era um salário alto e o Sérgio Sete queria demiti-lo. Olha, não vou ficar com esse cara aqui, não quero saber. Mas foi ele que contratou também? Foi ele que contratou. Foi ele. Agora estou na dúvida se foi ele ou se foi o Daniel. O Daniel. Não tenho certeza. Aí, o que aconteceu? Ele tinha uma cláusula do contrato que era o seguinte, que se ele fizesse tantos jogos, ele teria direito à renovação de mais automático. Mais uma renovação de mais um ano. Mas eu, já pensando nas consequências, eu meti uma cláusula arbitral no contrato dele. Bom, isso salvou o Atlético em milhões. Por quê? O Sérgio, olha, o treinador não quer. Você tem que entender às vezes, você tem que compreender um pouco a situação. O Sérgio falou: olha, não tem condição, esse salário não dá para pagar, ele não quer sair, ele não aceita, ele não joga, então, bom, tudo bem, eu vou fazer a rescisão, eu não quero saber. Então ele tinha mais um ano de contrato com possibilidade de ampliação ainda, de mais um. Aí ele ingressa com a ação e pede 24 milhões naquela época. 24 milhões. Eu comandei a defesa do Atlético, ele entrou na Justiça do Trabalho, ele perdeu em primeiro grau, porque ele perdeu a competência. Ele perdeu em segundo grau no tribunal e foi condenado a pagar, mas eu atuei, mas assim em cima. Ele foi condenado a pagar 3 milhões e meio de honorários para os advogados, inclusive para mim, porque é honorário de sucumbência. Né? Chamados honorários de sucumbência. Isso não pertence ao clube. É o advogado. Aí, o que aconteceu? Nós saímos e aí o Atlético fez um acordo com ele por 7,5, usando o crédito nosso, 3 milhões e meio, porque senão não tinha feito o acordo 3. Porque o que aconteceu? O processo dele, ele recorreu para Brasília. E ele tinha que, eventualmente, promover uma ação na CNRD. Ele realmente tinha um ano de contrato para receber, mas em relação ao segundo ano, ele não tinha, porque é o seguinte, ainda que ele jogasse todos os jogos, ele não completava... Não ia chegar no... Então, eu comprovei isso. Então, a gente fez uma defesa técnica sobre todas as... Então, quando o Neguinho fala de Bolt, lembre-se que os advogados pagaram para o Atlético para ele fazer o acordo. E eu vou aqui me abster se o acordo foi bom ou não. O Atlético até então está ganhando todas, inclusive o segundo grau. Segundo grau nós ganhamos, inclusive. Agora, por que fez o acordo? Não me interessa, não vou fazer esse juízo, estou simplesmente narrando os fatos. Mas os advogados contribuíram com 3,5 milhões de reais, que ele tinha que pagar honorários. Tá e certo? Ele entrou nesse bolo do acordo. Aí ele, em função disso, ele avaliou, pensou lá, tinha que tirar mais um ano, mas mesmo se eu ganho tudo, eu ainda tenho que... Tá certo?